Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aqui nessa primeira live aí de um projeto novo que eu estou iniciando para a gente falar bastante sobre benefícios por incapacidade. Tá? Quem não me conhece ainda, quem está pela primeira vez aqui, eu sou o professor Fred Klein, já advogo há 17 anos, tá? Trabalho quase que exclusivamente com direito previdenciário já há mais de 10 anos. Tá? Então, a minha ideia, o que é? Trazer um pouco dessa minha experiência, dessa minha prática para vocês aqui, né? Para que vocês possam atuar com mais segurança, né? Possam saber como proceder nas ações de vocês. Então, quero trazer toda essa prática que eu tenho, né? Voltada muito para os benefícios por incapacidade, porque desde o início, na minha advocacia, sempre trabalhei muito com benefícios por incapacidade. Tá? Então, meu foco vai ser nos benefícios por incapacidade. Então, toda terça-feira e toda quinta-feira, sempre às 18 horas, vocês vão ter um encontro marcado comigo aqui no Instagram, a partir de quinta também no meu canal do YouTube, para a gente tratar de temas aí dos benefícios por incapacidade, trazer atualizações que tiver sobre a matéria, trazer discussões importantes, né? Sempre trazendo entendimentos jurisprudenciais, mas sempre trazendo toda essa bagagem prática aí para vocês que têm alguma dúvida, que se sente inseguro, né? Ou que quer iniciar na área, não sabe direito como proceder, como montar a sua ação, como se manifestar no decorrer dessa ação, para que você possa começar a atuar com mais segurança. Então, a gente sempre vai trazer um tema pré-definido para tratar, né? Vamos falar bastante sobre ele durante a live, para esclarecer as dúvidas de vocês. Tenho certeza que depois da live vocês vão sair com um conhecimento para poder aplicar nos casos práticos de vocês, vão ter mais segurança para atuar, né? Vão conseguir identificar ali o que vocês precisam mudar, melhorar nas ações de vocês para aumentar as chances de êxito. Então já marquem na agenda de vocês, toda terça e quinta, sempre às 18 horas, a gente vai ter um encontro marcado, tá? Aqui no meu Insta e também depois no YouTube, para tratar sobre direito previdenciário e mais focado, claro, nos benefícios por incapacidade, certo? Bom, para não, né, me arrastar muito aqui nessa introdução, né, e a gente entrar no tema, o que eu escolhi para a gente iniciar aí essas lives? A lei talvez mais recente, né, a alteração mais recente que nós tivemos, que é a Lei 14.331, tá, que veio trazer requisitos obrigatórios para a petição inicial, benefício por incapacidade. Mas, né, seriam esses, então, novos requisitos obrigatórios. Quem já foi meu aluno, né, quem já fez o mapa dos benefícios por incapacidade, sabe que esses requisitos de novos, eles não têm nada, né? Eles são essenciais, né? Já é aquilo que não pode faltar em qualquer inicial, se você quer fazer uma boa inicial de benefício por incapacidade, tá? Se você quer tratar a matéria da forma correta, que ela deve ser tratada. Então, a novidade é que agora isso passa a ser obrigatório, né? Por quê? Porque consta expressamente agora lá na Lei 8213, né? Essa Lei 14.331, ela incluiu, então, o artigo específico na Lei de Benefícios, trazendo esses requisitos. Então, a gente diz agora que eles são obrigatórios, né? Porque agora tem a previsão expressa na lei. Mas não vamos tratar eles como uma grande novidade, uma grande alteração, porque se vocês ainda não tratavam desses requisitos, aí a gente já consegue identificar um primeiro problema, tá? Tava faltando alguma coisa, já tem alguma coisa para ser melhorada. Então, em cima disso, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar essa alteração que teve, esse novo artigo que tem,
para que vocês possam ir melhorando a petição inicial de vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, mandem aqui, de preferência na caixinha de perguntas, porque daí fica mais fácil para mim acompanhar depois, porque senão vai passando, né, os comentários. Então, se surgir alguma dúvida aí durante essa nossa live, coloca na caixinha de perguntas que eu tento ir respondendo vocês depois, tá? Mas, entrando então no tema, o que foi que essa lei trouxe? O novo artigo na lei 8213, que é o artigo 129A. Eu vou pegar aqui até para passar certinho para vocês. Então, artigo 129A, que vai estar previsto agora lá na lei 8213, né? Passa a trazer, então, que nas ações que tratem de benefícios por incapacidade, né, deve constar na petição inicial especificamente o quê? Né? Primeira coisa, vai estar lá no inciso 1, a linha A. Descrição clara da doença e das limitações que ela impõe, certo? Bom, isso é óbvio que a gente tem que trazer, certo? Se a gente está falando de um benefício por incapacidade, nós temos que trazer a descrição da doença. Tem uma segunda questão ali, das limitações que ela impõe, tá? Isso é importante, e aí já é uma situação que eu vejo que nem todos tratam isso da maneira correta. Então, já é importante que vocês tomem nota disso, né? Não basta simplesmente descrever a doença, colocar o CID lá, dizer que a pessoa é portadora de tal doença. A gente precisa ir um pouco além, e se for o caso, até pesquisar, né, em relação a essa doença. Hoje a gente tem o Google aí à disposição, em que a gente consegue pesquisar, inclusive, artigos científicos relacionados com a doença, fundamentar a nossa petição inicial, né, com esses artigos científicos que vão tratar mais aprofundadamente daquela patologia. Então a gente vai trazer, claro, a descrição da patologia, do CID, né, dessa doença, mas a gente pode descrever um pouco mais, dizer, olha, essa doença, ela causa tais e tais limitações na pessoa que está acometida por ela, e aí a gente já vai estar começando a fazer uma vinculação que lá na frente a gente vai conseguir configurar a incapacidade, que é o quê? É as limitações que a patologia causa na atividade da pessoa. Tá? Então, por isso que eu sempre ensinei, não é só levar a doença, tá? Por quê? Não é a doença que gera a incapacidade, certo? É as limitações que aquela patologia causa no exercício da atividade. Então, a gente traz a doença, traz o CID, mas, né, traz mais informações. E aí vale, inclusive, né, ouvir o relato do nosso cliente, para que ele nos conte, né, quais são os problemas que ele enfrenta em virtude dessa doença, e a gente descrever isso na nossa petição inicial. Então, esse item A aí do inciso 1, que é a descrição clara das doenças e das limitações, vocês já vão ampliar a forma de tratar. Não simplesmente escrever que a parte autora é portadora da doença tal, CID tal. Ah, ok, mas o que é, né? Como essa doença se manifesta? O que ela causa de limitações? Isso a gente vai trazer, a gente vai descrever, porque isso vai dar força, inclusive, para a configuração depois da incapacidade. Tá? Então, primeiro ponto, super importante, que se vocês ainda não tratam dessa forma, comecem a ampliar. Depois disso, a gente vai ali para a linha B, que é, né, aquilo que eu estava falando, a complementação para a gente buscar configurar a incapacidade. Porque o que é? A indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, certo? Então, a gente trouxe a patologia, descrevendo as limitações que ela causa, e a gente vai trazer agora o que? Os dados da atividade que aquela pessoa desempenha. De novo, é só dizer que fulano é, sei lá, pedreiro, né? Ou que fulano é costureira. Não basta, né? Não basta a gente simplesmente falar a profissão da pessoa. A gente precisa aqui também trazer, né,
quais são as características dessa atividade. O que uma pessoa, né, que é costureira faz nessa atividade costureira. E aí vale a gente consultar o CBO, né, que é aquela classificação das ocupações, a gente consultando isso na internet, o CBO daquela atividade, já vai nos trazer uma descrição sumária do que é. Já dá para utilizar isso. Uma prova super importante, que muita gente não se utiliza, porque até pensa que não possa ter relação com o benefício por incapacidade. O PPP, né? A gente usa muito o PPP quando a gente vai falar de aposentadoria, reconhecimento de tempo especial. Mas o que vem no PPP? Não vem a descrição das atividades, né? A chamada proficiografia, né? Que nos traz essas características, então, da atividade que a pessoa desempenha, do ambiente de trabalho dela, inclusive os fatores de risco ali que ela enfrenta, né? Essas informações são super importantes também para a gente fundamentar essa atividade, comprovar o que a pessoa faz. Se for preciso, vale até a gente pesquisar na internet se tem imagens que demonstram, né, o exercício daquela atividade, para conseguir ilustrar isso no processo, mostrando, né, os movimentos, os gestos que a pessoa tem que fazer para exercer aquela determinada atividade, tá? Porque isso vai influenciar diretamente no reconhecimento da incapacidade. Lembre que a gente trouxe, né, seguindo ali o que está previsto na linha A descrição da patologia e o que? As limitações que ela causa, né? Como ela se manifesta e o que ela limita o exercício e desempenho da atividade laborativa por parte ali do nosso cliente. E agora a gente está trazendo qual é essa atividade laborativa, o que ele precisa fazer nessa atividade. E aí, em cima disso, vai ser feita uma relação, né? A pessoa que tem tal patologia, né, que causa tais limitações, desempenha tal atividade que demanda tais esforços, movimentos, gestos. Ela consegue fazer isso? Entenderam? Essa relação de patologia com a atividade, isso que vai configurar ou não se essa pessoa está incapacitada, tá? Então, por isso que eu sempre ensinei, é super importante a gente trazer essas informações para o nosso processo, porque isso a gente vai estar, inclusive, preparando para depois poder quesitar de uma maneira eficaz, poder eventualmente se manifestar quanto a um laudo que não tenha tratado, né, dessas questões de forma correta, porque a gente vai ter, né, mencionado na nossa inicial os dados da atividade, os dados da patologia. Se a gente viu que o perito não enfrentou corretamente isso, nos abre a possibilidade, né, de pedir uma complementação, de pedir esclarecimentos, e é aí que muitas vezes a gente consegue, né, reverter algum laudo que não foi favorável, né, aqui a Edilamar fala, né, nos processos, infelizmente apenas o laudo é levado em conta. Justamente por isso que é importante que a gente traga essas informações. Quanto mais bem embasado tiver a nossa petição inicial, com todas as informações, melhor vai ser a análise pericial também, tá? Porque não vamos esperar que o perito se aprofunde na atividade que a pessoa desempenha, né? Dificilmente eles fazem isso. Então, cabe a gente trazer essas informações e questionar quanto a elas, quesitar quanto a elas, provocar o perito a se manifestar, e se ele não se manifestou, né, se ele não esclareceu, a gente vai ter condições de, com isso, também falar para o juiz, né? Olha aqui, ó, eu trouxe essas informações na minha inicial, eu trouxe os dados da atividade, da patologia, o perito não fez a relação entre elas, o perito não considerou as atividades desempenhadas. Então, esse laudo, da forma que foi apresentado, ele não pode ser considerado, né, para tomar uma conclusão quanto à capacidade ou à incapacidade, porque ele está incompleto, né? Lembrando que o laudo pericial ele tem os seus requisitos que devem ser cumpridos. A gente vai tratar disso numa outra live, com certeza, né? Mas é importante que a gente já siga, né, desde o início, preparando uma eventual impugnação,
né? Isso aí o Fábio comenta também, né? Serve de pré-questionamento, né? Quando o juiz indefere quesitos complementares. Então, também é importante que a gente traga as informações, que a gente se manifeste, e com isso a gente vai ter fundamento para impugnar um laudo, para pedir quesitos, né? Aclaratórios depois, mesmo que for indeferido, então pensando lá na frente, a gente vai poder daí sim ainda recorrer àquela decisão e mostrar lá em grau de recurso que a gente foi trazendo todas as informações, a gente pediu para o perito se manifestar, a gente mostrou para o juiz que o perito não se manifestou corretamente, o juiz também, né, não avaliou da forma correta, e aí sim a gente tem uma possibilidade de reverter uma decisão desfavorável, de conseguir uma reabertura de instrução, tá? Então, essa inicial, ela é com certeza a peça fundamental do nosso processo, tá? A gente pensa muito em benefícios por incapacidade, né? Que a perícia, que é a prova ali mais importante. Com certeza a gente sabe, né? Que é muitas vezes o que define o processo. Só que a gente consegue, fazendo uma boa inicial, também melhorar o resultado dessa perícia, ou pelo menos poder discutir o resultado dessa perícia. Por isso que a inicial ela tem que ser completa. E essas supostas novidades, né, ou então requisitos que agora são obrigatórios, eles nada mais são do que o essencial para uma petição completa, uma petição que vai, lá na frente, aumentar a nossa chance de êxito. Tá? Então, descrição da patologia, das limitações que causa, descrição da atividade e as características dessa atividade. Isso é fundamental, tá? Porque isso é o que vai gerar a incapacidade ou não, a relação entre os dois. Tá? Então, isso é o básico, pessoal, tá? É o básico de qualquer ação de benefício por incapacidade, fazer a relação entre patologia e atividade, tá? Então, não basta só trazer patologia tal, atividade tal, trazer as informações realmente dos dois, tá? Isso que a gente tem que fazer de forma artesanal, cada caso é um caso, cada cliente tem as suas características, cada atividade tem suas características, cada patologia tem suas características. Então, a gente precisa fazer um trabalho artesanal. Não adianta vocês pegarem o modelinho e só adaptar ali, trocar o CID, né? Trocar a atividade. Não vai dar. Vocês precisam pesquisar, precisam ir atrás, precisam se informar, fazer uma boa entrevista com o cliente também, para depois, né, lá na frente também, fazerem quesitos específicos para esse caso, tá? Então, um trabalho artesanal em cada caso, sempre detalhando cada uma dessas questões, certo? Então, nós temos já esses dois primeiros requisitos, em relação à patologia, em relação à atividade, e temos ainda na linha C do inciso 1, possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida. Então, o que é isso? Né? O motivo por que a gente está discordando daquela avaliação médica, né, realizada no INSS. Né? Foi realizada uma perícia, então, na via administrativa, que entendeu que esse nosso cliente, né, o segurado, não estava incapacitado. Então, agora a gente precisa se manifestar do porquê disso. Bom, isso como é que a gente vai fazer? Fundamentando, né, na documentação médica que a gente tem, nos laudos, nos atestados, né, nos exames que a gente tem, que o cliente nos trouxe, que demonstrem, né, que ele realmente está incapacitado, que ele tem as suas limitações. É importante o que a gente pegar lá cópia do laudo médico administrativo, né, que hoje a gente consegue facilmente pelo próprio meu INSS do cliente. Então a gente acessa lá laudos médicos, em no máximo 48 horas está disponível já esses laudos das perícias administrativas. Ali a gente já consegue também avaliar qual é que foram, né, os exames realizados ali nessa perícia, se esse perito realmente fez a verificação correta, se avaliou
as atividades ou não. Dificilmente eles fazem isso, né? Dificilmente a gente vai ver um laudo que realmente verificou de forma correta aí todas as atividades, né? Todas as características da atividade, a patologia também, né? Se ele entrou mais aprofundadamente nas limitações. Então é importante que a gente pegue cópia desse laudo, né? Que a gente costuma chamar de tela-SAB, né? Mas é o laudo da perícia administrativa, e ali a gente vai, com base na documentação que a gente tem do cliente, né, e também com base no que a gente descreveu em relação à patologia e à atividade, a gente vai, né, demonstrar o porquê que a gente entende que não está correta aquela conclusão de capacidade, né, porque a gente tem documentos demonstrando o contrário, né. Teve uma avaliação na via administrativa que eventualmente não considerou fatores importantes, né, seja da patologia, seja da atividade. Então, com base nisso, a gente está, né, levando essa questão para o judiciário para discutir, né, este indeferimento que a gente teve na via administrativa. Tá? Então, sempre peguem lá a cópia dos laudos médicos, né, verifiquem certinho o que foi analisado, né? Se o perito relatou a documentação médica que foi levada, né? Se ele fez essa análise, qual é que foram, né, ali os testes que ele realizou com esse segurado na hora da perícia, né? Se ele realmente fez um exame mais aprofundado. Né? A gente sabe que tem uma certa dificuldade, né, infelizmente, de se comprovar como foi realizada essa perícia, que muitas vezes ela é super rápida, né? Mas pelo fato de não ser possível gravar e não ter uma comprovação exata, onde a gente pode se apegar um pouco, né? É no laudo, né? Nas informações que ele constou ali no laudo da perícia administrativa. Né? E muitas vezes não vai ter informações muito detalhadas, tá? Então, com isso a gente já vai poder estar atacando também este laudo e demonstrando, né, com a documentação que a gente está trazendo agora, as inconsistências dele que fundamentam, então, essa nossa ação. Então, a gente vai estar cumprindo também, né, essa linha C do inciso 1, que fala das possíveis inconsistências, né, da avaliação. Tá? Então, a gente tratou aí da descrição da patologia, das atividades e das inconsistências do laudo médico. E vocês estão vendo que está sempre tudo relacionado, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Né? A gente trouxe informação de um, de outro, analisa o laudo para verificar se isso foi analisado corretamente ou não, né? Traz a documentação médica, então, para corroborar o que a gente está alegando. Com isso, a gente vai estar já preenchendo cada um destes requisitos aí que agora, né, então, são obrigatórios para a nossa petição inicial. Tá? E vamos ter ainda, nesse inciso 1, uma última linha, que é a D, que fala de uma declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata esse artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso. Tá? O que a gente está falando aqui, então? Naquela situação em que o segurado já havia postulado algum benefício na via administrativa, né, e teve esse benefício indeferido, né, entrou na via judicial para discutir, foi realizado perícia, mas na via judicial acabou também tendo, né, esse pedido julgado improcedente, porque a perícia não constatou incapacidade. Então, esse é o caso clássico aqui de ter uma ação anterior, onde já foi analisado, foi feita uma perícia, entendeu que não estava incapacitado, foi julgado improcedente. Tá, mas agora essa pessoa, né, esse nosso cliente, ele continua incapacitado. Então, eu não posso nunca mais pedir nada para ele, né, e como é que vai ficar esse segurado? Nada impede, né, de que a gente possa, de novo, discutir isso, mas daí tem alguns requisitos
para que não se configure aí uma alegação de coisa julgada. Porque se a gente simplesmente entra com uma nova ação, o mesmo número de benefícios, querendo discutir de novo, é coisa julgada, né? Mesma causa de pedir, mesmo pedido. A gente está simplesmente querendo rediscutir aquela mesma questão, vai cair na alegação de coisa julgada. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, e que é super importante aí para possibilitar uma nova postulação, fazer um novo pedido administrativo, tá? Aquele pedido anterior ali, que foi indeferido, que a ação foi julgada improcedente, aquilo já foi discutido, transitou em julgado, a gente precisa então provocar novamente a administração, levando o quê? Novos documentos médicos, né? E comprovando, e aí é o ponto principal que a gente tem que tratar, que houve um agravamento naquela situação, tá? Quando a pessoa fez aquela perícia lá judicial, o perito entendeu que não estava incapacitado, a ação foi julgada improcedente. Então, aquela patologia não estava incapacitando ela. Para a gente poder discutir de novo, né, uma incapacidade que se originou de uma mesma patologia, aí vai ter a necessidade da gente demonstrar que aquela mesma patologia que então não estava incapacitando na época daquele outro pedido, foi se agravando, né, e voltou a incapacitar. Por isso a gente fez um novo pedido administrativo, né? Tem novos documentos médicos demonstrando esse agravamento dessa patologia. Surgiram eventualmente, né, novas moléstias aí que incapacitaram, e com isso a gente consegue afastar a coisa julgada e discutir novamente, tá? Porque é plenamente viável que a pessoa esteja capaz em algum momento, mas, né, no desenvolvimento dessa patologia ela venha a se agravar e aquela pessoa fique incapaz de novo. Vamos pegar um exemplo aqui bem comum, que é aquela pessoa que tem câncer, né? Pode ser que ela está fazendo o tratamento, o câncer está sob controle, não está incapacitando ela, mas acaba evoluindo, né, para uma situação que vai incapacitar ela. Então, porque eu pedi lá atrás um benefício referente a essa doença e foi julgado improcedente, então agora eu nunca mais posso discutir isso, né? Não é assim que funciona. Então, essa mesma doença evoluiu e agora ela está mais grave, está incapacitando, a gente vai poder discutir novamente, contudo, né, que a gente tem, contanto, né, que a gente tenha feito um novo requerimento administrativo, tá? Passar de novo, né, pelo crivo lá da administração pública, para que ela avalie novamente essa situação, e daí sim, indeferindo de novo, a gente entra com a ação demonstrando, né, que aquela mesma patologia agora se agravou, está incapacitando. Então, se for situação, e aqui é importante, né, sempre que a gente vai atender o cliente, a gente pergunte, já entrou com alguma ação, já fez algum pedido judicial, a gente vai consultar lá no meu INSS dele, né, se teve perícias anteriores, o resultado dessas perícias, vamos verificar se já teve processos anteriores, que às vezes até o cliente não fala, né, às vezes ele até tem receio de falar para não dizer que fizeram com outro advogado, e a gente depois acaba sendo surpreendido, né, com uma alegação de coisa julgada. Então, é importante, até, se for o caso, explicar para o cliente, não, eu preciso saber disso, porque senão pode dar problema, né, na ação. Se a gente verifica, então, não, realmente ele já tinha feito um outro pedido, né, e aquele pedido foi julgado improcedente lá no judicial, então a gente vai ter que, né, fazer essa estratégia toda de, digamos assim, iniciar do zero, com um novo pedido administrativo, uma nova perícia e novos documentos, né? É importante que se tenham novos documentos atestando, né, o agravamento dessa patologia, porque não adianta eu trazer aqueles mesmos documentos, né, que foram utilizados na outra ação, que foi julgada improcedente. Então, documentos novos e trabalhando, né, nesse conceito de agravamento daquela mesma patologia, tá? Porque nada impede que se discuta
uma mesma patologia, só é importante que se demonstre que alterou aquela situação, né, entre uma perícia e outra, entre uma ação e outra. E daí, com isso, a gente explicando, né, a gente vai estar também preenchendo esse requisito da linha D do inciso 1. Essa aqui, né, a gente vai utilizar quando for preciso, né, quando a gente estiver tratando de casos em que já teve uma ação anterior. E importante, né, se é aquele caso em que a pessoa teve a ação julgada procedente, foi constatada a incapacidade, né, ela recebeu por, 6 meses, lá no final ela faz o pedido de prorrogação e nessa nova perícia acabam constatando, né, que ela está capaz e cessam o benefício. Aí é diferente, tá? Ela não teve uma ação anterior julgada, improcedente, dizendo que ela estava capaz. Não, ela teve uma ação que reconheceu, né, a incapacidade dela, mas depois na via administrativa, né, seja no pedido ali de prorrogação ou se teve a alta programada, foi cessado. Só lembrando, né, fazendo um gancho aqui, se for situação de alta programada, o entendimento agora é que se não fez pedido de prorrogação, inviabiliza a ação judicial. Então tomem cuidado, tá? Se foi marcado uma data ali para cessar o benefício, não fez prorrogação e cessou, faça um novo pedido administrativo para poder discutir isso, para não dar problema, tá? Mas, então a gente comprovando, né, quando for esses casos que já teve uma ação anterior que foi julgada improcedente, a gente comprovando, né, e trabalhando em cima da comprovação do agravamento, a gente consegue afastar a coisa julgada. Então, aqui a gente já tem, né, as questões importantes e daí fica a dica aqui de vocês, inclusive, separarem, né, essa petição inicial de vocês por tópicos, tá? Eu vi que o pessoal perguntou ali, o artigo que está agora prevendo isso, está na Lei 8213, na Lei de Benefícios, é o artigo 129A, tá? Ele é novo, então foi incluído pela Lei 14.331, mas o artigo 129A é que agora nos traz os requisitos obrigatórios da petição inicial, tá? Então, vamos trazer dados da atividade, da patologia, né? Vamos trazer a discordância que a gente tem da conclusão médica administrativa e, se for o caso ainda, trazer o porquê não se trata, né, de discussão de uma mesma patologia que já foi discutida num processo anterior, que há o agravamento, que por isso não cabe a alegação de coisa julgada. É importante que se faça um tópico, né, se for essa situação específica, tá? Mas, até para facilitar, né, o que eu ia dizer é que agora é interessante a gente até separar essa nossa inicial, né, por tópicos. Então, coloca o tópico específico ali da atividade, né, e da patologia, suas limitações, né? Faz um tópico específico da discordância com o parecer lá do laudo da perícia administrativa e vai tratando cada um desses pontos de forma separada, até para evitar, né, porque agora os juízes certamente vão se valer, né, deste artigo para indeferir petição inicial ou mandar emendar a petição inicial, já deixa tudo claro ali, bonitinho, né, para o juiz não complicar e a gente não perder tempo. Então, aquilo que talvez a gente trazia tudo dentro ali dos fatos, né, ou tudo de forma corrida na nossa petição inicial, separa agora por pontos, fica até mais organizadinho, fica até mais interessante para a gente tratar isso, tá? Então, tranquilo, né, não tem mistério quanto a isso. Como eu falei, quem já trabalha com benefício por incapacidade, ou quem já foi meu aluno, quem já fez meu curso de benefício por incapacidade já sabia disso, não é novidade, tá? Mas, claro, né, muita gente ainda não tinha, né, essa experiência, muitos pensaram, meu Deus, agora mudou tudo, né, tem que fazer uma inicial totalmente diferente. Não, vocês estão vendo que não tem, assim, grandes mistérios, porque se vocês forem analisar,
esses requisitos que estão falando ali, pessoal. Isso é o básico, tá? É o essencial para uma boa petição inicial. Então, agora isso está regulamentado, tá? Mas isso já era fundamental antes, tá? Mas, para a gente seguir aqui, para dar tempo de a gente falar de tudo, depois eu vou vi que tem uma outra pergunta ali, a gente tem ainda, fora esses requisitos, a gente tem ainda o inciso 2, tá? Deste mesmo artigo 129A, ele vai ter o inciso 2 também, que traz ainda quais são os documentos obrigatórios que devem constar na petição inicial. Tá? Vamos ver quais é que são eles. A linha A traz que o primeiro documento, né, obrigatório que deve constar na inicial é o comprovante de indeferimento ou, né, do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública. Tá? Então, né, isso também já era, né, o básico a gente incluir junto, né, na documentação o indeferimento administrativo, né, a negativa daquele pedido de benefício, mas vejam que é importante aqui, o que o inciso ali, a linha A do inciso 2 fala, comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, né? Vejo que agora a própria lei já traz, né, o que virou agora entendimento recentemente, né, na TNU, a respeito do pedido de prorrogação. Se a pessoa não fez pedido de prorrogação e o benefício foi cessado, entende-se, né, que não teria interesse de agir. Então, cuidado, tá? Porque acontece, né, tem segurados que acabam deixando, né, cessar o benefício e por falta de conhecimento, né, falta de uma assessoria, não fazem o pedido de prorrogação lá no final e daí vem pra gente com aquele benefício cessado e daí a gente tem que verificar, tá? Peraí, como é que cessou isso? Primeiro, foi indeferido, né, direto na via administrativa, a pessoa postulou, a perícia entendeu que não estava incapacitado, indeferiu, ok, temos o indeferimento. Segundo, ele recebeu por um tempo, fez pedido de prorrogação, né? Esse pedido de prorrogação, então, teve uma nova perícia, e nessa nova perícia se entendeu, então, que agora estava capaz e cessou. Beleza, tá? Preencheu também o requisito, porque a pessoa pediu a prorrogação, passou por uma nova perícia, que daí entendeu que estava capaz e cessou. Agora, se há uma situação que estava recebendo benefício, tinha que fazer, né, o pedido de prorrogação antes de cessar, mas a pessoa não fez. Ou seja, o benefício foi concedido por 4 meses, finalizou aqueles 4 meses ali, cessou o benefício de forma automática, né? O que a gente chama da alta programada, já uma data pré-fixada para cessar o benefício. Se ela não fez naqueles últimos 15 dias o pedido de prorrogação, aí vai dar problema, tá? Porque se a gente for encaminhar essa ação direto, só com aquele comprovante de cessação do benefício, sem ter o pedido de prorrogação, o juiz vai alegar a falta de interesse de agir, né? A Paula comenta aqui que há entendimento, que não teria falta de interesse de agir. Realmente, tem entendimento da STJ, né? Inclusive a respeito da ilegalidade da alta programada, mas lembre-se que a gente está falando de benefício por incapacidade, que a sua grande maioria vai cair no Juizado Especial Federal, que segue o entendimento da TNU. E aí, até a gente comprovar que não precisa ter, né, o pedido de prorrogação, quanto tempo a gente vai perder nisso, tá? Lembrando que benefício por incapacidade, o nosso cliente está sem trabalhar, está sem renda, está desesperado. A gente tem esse tempo para levar essa discussão até talvez o STJ e daí conseguir dar andamento nesse processo, né?
que eu prefiro fazer, tá? E agora, falando de estratégia. Chegou um caso desse, que o benefício foi cessado e eu vi que não fez o pedido de prorrogação. Para evitar essa discussão toda, faz um novo pedido administrativo, passa por uma nova perícia. Foi indeferido ali, encaminha judicial. No processo judicial, aí sim, eu discuto a concessão desde a cessação do benefício anterior, tá? Mas pelo menos eu estou cumprindo ali o requisito, né, do interesse de agir, né? E com isso, pelo menos o processo vai andar, vai seguir. Depois eu discuto, né, claro, a perícia comprovando que permaneceu incapacitado desde a cessação daquele benefício anterior, eu discuto a concessão desde aquela cessação. Mas eu evito, né, ter que levar isso adiante e perder muito tempo, que muitas vezes a gente não tem esse tempo, né, em se tratando de benefício por incapacidade. A gente precisa que esse processo ande, a gente precisa que essa perícia seja marcada, seja agendada, né? Então, temos que usar a estratégia aí, né? E principalmente agora com esse entendimento da TNU, que é o que se aplica, né, no Juizado Especial Federal. Eu acho que a gente tem que dar uma driblada ali na situação, faz um novo pedido, né, traz este, então, indeferimento, e dentro do processo a gente briga daí sim para a concessão ser desde a cessação do benefício anterior, tá? Mas isso então, né, em relação à comprovação aí do indeferimento, ou seja, né, fez o pedido, foi indeferido, ou ainda, né, que a pessoa pediu a prorrogação e nessa perícia de prorrogação foi entendido que não estava mais incapacitado, tá? Então, aí a gente vai estar cumprindo a linha A do inciso 2 com esse primeiro documento obrigatório. O que a linha B do inciso 2 fala? Ainda, comprovante da ocorrência de acidente de qualquer natureza ou do acidente de trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade, tá? Então, se a gente está falando de benefício aí decorrente de acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, temos que comprovar, né, realmente o nexo, né, desse acidente com a incapacidade. Então, trazer os elementos aí que comprovam que decorreu de um acidente. Lembrando, né, que quando é acidente de trabalho, doença do trabalho, doença profissional, né, ou equiparados, a gente vai estar tratando, então, de benefícios acidentários e que, nesses casos, a competência da Justiça Estadual, né? Então, prestem só atenção nisso, que vocês, se vocês quiserem comprovar aí um nexo, né, de natureza acidentária, não confundir, né, benefício acidentário de natureza acidentária, que é decorrente de acidente de trabalho, com auxílio acidente, que é outra coisa, né? Auxílio acidente, então, pode até ser decorrente de um acidente de trabalho, mas também de um acidente de qualquer natureza, é um tipo de benefício. Benefícios acidentários são aqueles que têm daí sim relação com o trabalho, tá? Então, só não faço essa confusão. Mas quando for, então, uma incapacidade decorrente de um acidente, seja ele do trabalho ou de qualquer natureza, tem que trazer as provas. Ah, foi um acidente de trânsito, tá? Eu preciso trazer o boletim de ocorrência, né? Preciso trazer os dados que comprovam isso, uma internação lá no hospital. Eu vou trazer essas informações para demonstrar que foi decorrente de um acidente, né? Nós temos a isenção de carência, no caso, né, de benefícios decorrentes de acidente, então para isso é importante também, pode ser fundamental para a gente conseguir comprovar aí o direito do nosso cliente. Então, é uma outra situação, né, que normalmente a gente já apresentava, né, essa comprovação dessa incapacidade ser decorrente de acidente, a gente já trazia essas informações, então também não temos nenhuma grande novidade quanto a isso, apenas a normatização disso, tá? A gente vai continuar fazendo essas provas como a gente já fazia antes. E vamos ter ainda, né, um último documento que vai estar na linha C desse inciso 2,
que é a documentação médica que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade, discutida na via administrativa. Então, aqui nada mais é, né, que os documentos médicos que comprovam a incapacidade, algo que é, né, essencial, fundamental. Sem a gente ter a documentação médica, a gente nem entra com a ação, né? E aqui, importante a gente, né, saber tudo que pode ser utilizado, toda aquela documentação médica que pode ser utilizada no nosso processo, né? Além do atestado, que é, digamos assim, o mais básico, né? Que é o que vai trazer ali as informações a respeito da patologia e da incapacidade, trazer exames complementares quando for o caso. Isso é bem importante, porque isso depois, na avaliação do perito, vai aumentar a chance de uma perícia favorável, né? Porque ele vai poder analisar melhor o caso, né? Vai ter documentação ali complementar para poder se embasar na hora de concluir pela capacidade ou não, né? Prontuário médico, né? A ficha de atendimento lá do hospital, se é uma pessoa que teve internação ou internações durante aí a sua vida, isso é super importante para demonstrar até data de início de incapacidade, né? Se a gente quer comprovar que isso iniciou lá atrás, mas eu não tenho um laudo mais antigo. Tá, mas espera aí, tem uma internação hospitalar, tem todo um acompanhamento que essa pessoa teve lá, passou por alguma cirurgia, né? Dependendo do caso aí, ou, né, teve alguma crise que precisou de internação. Isso tudo vai constar lá nessa ficha do hospital e a gente pode utilizar para fazer essas comprovações, tá? Fora isso, né, a gente falou do atestado, mas é importante sempre que puder pedir para o médico assistente, aquele médico que a pessoa se consulta, que ele faça, né, um relatório médico mais detalhado com as informações, né, de quando iniciou a doença, a incapacidade, o que gera, né, esta incapacidade, como se manifesta essa patologia. Então, se for o caso, até é interessante que a gente mande, como advogados do cliente, uma cartinha para o médico com as informações do que a gente precisa que conste, né? Porque às vezes o próprio cliente não sabe explicar direito, né, o que precisa, então vem só aquele atestado dizendo que a pessoa tem CID tal, né, está incapacitada por tanto tempo, mas sem detalhar muito. E quanto mais informações a gente tiver, melhor. Então, fica a dica também, se for o caso, tenha um modelinho já, e eu posso disponibilizar isso para vocês também, né? Um modelinho ali de requerimento para o médico, te entrega para o cliente vai na consulta, leva junto a cartinha ali, pode ter certeza que vai vir já um laudo muito melhor, né? Um atestado, um relatório médico aí, muito melhor, para que a gente possa fundamentar a nossa ação e depois, na hora que isso for ser avaliado lá pelo perito, ele também, né, tenha mais elementos para concluir, porque muitas vezes, né, a gente acaba até culpando muito o perito, né, e falando que ele não avaliou, ou que ele simplesmente disse que não estava incapacitado. Só que será que a gente levou todos os elementos para que ele possa fundamentar? Né? Não adianta vamos voltar lá no começo, se eu não descrevi corretamente ali a patologia, as atividades, se eu não junto a documentação necessária, né, uma documentação completa, né, com a descrição de todos os detalhes da patologia, com documentação complementar. Se eu não estou levando isso tudo para o processo, eu não posso esperar que o perito, né, vai vir com um laudo super completo, com todas essas análises, se ele não tem, né, como fundamentar, de onde tirar suas conclusões. Então, né, e já partindo agora até aqui para uma conclusão, pegando, né, esse gancho aí, todos esses requisitos aqui que agora passam a ser obrigatórios, né,
mas como eu venho falando desde o início, são o essencial, né, que não podem faltar. Se a gente traz todos esses elementos no processo, aí a gente já está automaticamente aumentando a nossa chance de êxito, tá? Porque a gente está trazendo todos os elementos que precisam realmente para uma análise mais detalhada, né, para uma análise mais cuidadosa e, inclusive, então, para a gente ter fundamento para poder, né, se for o caso, impugnar um laudo ou recorrer de uma sentença que não considerou tudo isso, tá? Então, temos esses novos requisitos aí que não são novos, mas, né, a obrigatoriedade dele, a previsão deles na lei, isso sim é uma novidade, lá no artigo 129A da Lei 8213, mas isso nada mais é, pessoal, que a regulamentação do que já era preciso fazer, tá? Então, agora, se vocês têm dúvida na hora de montar a inicial, pelo menos vocês já vão ter ali um checklist, né, do que não pode faltar. Então, vocês vão seguir cada um daqueles incisos ali, podem, inclusive, montando a inicial e vai marcando certinho, né, cumprir esse, mas lembrem-se, né, que cada um deles é importante que a gente não faça, né, simplesmente uma menção do, como eu falei, no caso da patologia, só colocar patologia tal, CID tal. Não, vamos adiante, vamos trazer mais informações. Mesma coisa para atividade. Ah, a pessoa é costureira. Tá, mas o que ela faz, né? Quais os movimentos, os gestos, o que essa atividade demanda dela. Vamos levar essas informações para o nosso processo, vamos fazer uma inicial completa, né, artesanal, cada caso, a gente vai pesquisar sobre a patologia, a gente vai pesquisar sobre a atividade, documentação médica, né? Não vamos entrar com um processo com pouco documento, com documento fraco. Se for o caso, segura um pouco, passa para o cliente a importância disso, né? Como a documentação médica pode influenciar no resultado. Então, às vezes o cliente mesmo é preguiçoso, né? Diz, não consigo, não tem como. Não, isso aí, é só isso que eu tenho. Dá uma apertada nele. Agora a gente pode até usar a lei a nosso favor. Não, inclusive virou lei, né? Virou lei que é obrigatório apresentar documentos médicos. Se a gente não apresentar, o juiz não vai nem aceitar o nosso processo. Então, a gente pode até usar isso para dar uma ameaçada, né? Mas um estímulo no nosso cliente para que ele vá atrás, para que ele consiga mais documentos médicos. Isso vai aumentar a chance de êxito, tá, pessoal? Então, antes de finalizar aqui, quero já deixar o convite para a próxima live, tá? Que vai ser na quinta-feira, e ali eu vou falar da AMP, que trata aí do pente fino, que veio trazer inclusive a previsão do pente fino no auxílio acidente. Então vamos tratar também dessas revisões dos benefícios por incapacidade. Quinta-feira, mesmo horário, 18 horas. Espero vocês. E fica o convite aqui para que vocês entrem lá no meu canal do Telegram. Tá? O link está na minha bio, porque lá eu vou disponibilizar para vocês o material, então, dessa live aqui, né, com os principais pontos que a gente tratou, para que vocês possam também salvar isso, né, e estudar mais um pouco. Quando forem fazer as iniciais de vocês possam dar uma conferida ali. Então, entrem agora, depois da live, no meu canal do Telegram e comentem também, tá? Depois que terminar a live, vou fazer um post ali no meu Instagram. Comentem ali, dão uma força aí, né? Tô aqui passando informações para vocês. Então, comentem lá o que vocês aprenderam, ou qual foi aí alguma estratégia que vocês acharam interessante, o que vocês acharam dessa live, tá? Vamos trocando informações, trocando aí figurinhas, né, para que a gente possa também conhecer um pouco mais de cada um, saber quais é que são aí as dúvidas, tá? Então, conto também com os comentários de vocês lá. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, ver se eu consigo ainda responder alguma coisa para vocês antes da gente finalizar, né? A Cris Rocha pergunta:
prorrogação negada, está fazendo quimioterapia, não está incapaz, mas trabalha em CTI. Entendo que deve judicializar. Foi negado, né? Então, deve sim judicializar, não adianta ficar discutindo na via administrativa. E pelo fato, né, dela fazer quimioterapia, com certeza está com o sistema imunológico aí baixo, né? Trabalhando numa CTI, isso certamente coloca em risco ela. Lembrando que o risco também caracteriza a incapacidade, tá? Então, ela está colocando em risco a saúde dela, isso deve ser considerado também. Vamos ver aqui, a Tânia pergunta, pode entrar com documento médico que não foi apresentado na via administrativa? Se é referente ali à mesma patologia, sim, né? Pode apresentar novos documentos médicos, não tem problema. Agora, se está falando uma outra patologia, daí já é um pouquinho mais complicado, tá? Porque daí podem alegar que isso não foi mencionado, por mais que a gente consiga até driblar isso, né? Porque o perito deveria avaliar, né, se tem outras patologias também, tá? Geralmente se consegue discutir, tá? Só tomar cuidado se é algo muito diferente ali que apareceu depois, até seria interessante fazer um novo requerimento administrativo. Mas se é sobre a mesma patologia, sem problemas, apresentar novos documentos, tá? Vamos ver aqui, a Raquel Torquato pergunta também, o sistema não deixou realizar a prorrogação no prazo, fez print, deve entrar com restabelecimento? Pode, ou pode também, inclusive, tentar um mandado de segurança, tá? Para que esse benefício seja mantido até ser marcada essa perícia nova de prorrogação. Eu já fiz e já deu certo, tá? Fiz a comprovação que não consegui marcar, entreguei o mandado de segurança, determinaram que o benefício fosse mantido até o INSS marcar a nova perícia. Então, é uma possibilidade também, tá? A Maíra que pergunta, em caso de patologia distinta da postulada em ação judicial, pode ser utilizado mesmo em deferimento? Olha, eu acredito que vai cair na mesma alegação aquela da coisa julgada, porque já foi discutido. E como eu estava mencionando antes, né, surgiu algum documento novo de uma nova patologia, eu entendo que deve fazer um novo pedido administrativo, principalmente porque isso não foi levado, né, para o conhecimento da administração. Então, para evitar uma alegação aí, né, de que ausência de prévio requerimento administrativo, né, falta de interesse de agir, eu faria um novo requerimento administrativo, tá? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Minha amiga aqui, a Rai, pergunta de auxílio acidente que virou auxílio doença, cessou após 15 anos. Ajuizaram na Justiça Federal buscando restabelecer o auxílio acidente. Pode solicitar, dá para solicitar inclusive teria que ver como é que foi a conclusão dessa perícia, porque tem inclusive na lei a previsão que se a pessoa que estava recebendo auxílio acidente passa a receber auxílio doença, depois que esse auxílio doença é cessado, se ela continua, né, com aquela sequela, aquela redução da capacidade, deveria voltar a receber auxílio acidente. Dá uma olhadinha no laudo, qual é que foi a conclusão, né? Se não falou nada sobre isso, ou se colocou lá que não tem direito ao auxílio acidente, daí sim judicializa para buscar o restabelecimento, tá? Vamos ver aqui ainda, a Carla perguntou, isso serve também para os casos de acidente de trabalho, a linha D, que deve ser aquela, né, da coisa julgada, serve também, né, se tu for discutir de novo a mesma patologia, tu tem que comprovar um agravamento, acredito que seja isso, tá? E a Tânia ainda pergunta, segurado que tinha um tumor cerebral, extraiu o tumor, está fazendo químio, seria possível a aposentadoria? Sempre é possível, só depende, claro, né, da comprovação da incapacidade, tá? Então, se ficar comprovado, né, que após a realização dessa cirurgia, ele ainda ficou incapacitado, né, vai
vai ser possível a concessão ou do auxílio por incapacidade temporária, né, ou da aposentadoria por incapacidade permanente. Certo, pessoal? Então, acho que respondi todo mundo aí, agradeço a participação de todos vocês. Vão lá, comentem depois no post que eu vou fazer aí o que acharam da live, o que aprenderam nessa live, e espero vocês aí na quinta-feira, 18 horas, para nosso próximo encontro falando sobre o pente fino dos benefícios por incapacidade, tá bom? Valeu, boa noite!